Olá amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, bom, com vocês aqui, Fred Costa, instrutor e coordenador do curso de vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá, hoje a aula nós daremos início a mais uma disciplina, né? Essa disciplina é atendimento à emergência com produtos perigosos. Bom, o objetivo dessa disciplina, pessoal, é apresentar os procedimentos básicos no atendimento com produtos perigosos, a serem adotados até a chegada das equipes de intervenção definitiva. O que isso significa? Significa que o nosso papel como bombeiro, naquele momento, não é diretamente com o produto perigoso, mas com toda a situação que envolve um acidente ou incidente com os produtos perigosos. Então, primeiro passo, aconteceu um incidente ou acidente, vai haver o acionamento. Esse acionamento, né? Claro que um acidente com produtos perigosos, numa estrada, ou numa BR, ou numa CE, os primeiros órgãos a serem notificados, informados, provavelmente será a Polícia Estadual, Rodoviária Estadual, ou a Polícia Rodoviária Federal. Nessas situações, esses órgãos terão que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros da região. Então, o Corpo de Bombeiros da região recebe esse acionamento, né? Fará naquele momento uma triagem mais ou menos em cima das informações que serão passadas, e através disso é que nós vamos repassar que o Copom ou o CIOPS ou a Coordenadoria de Operações naquele momento vai definir quais são os recursos, a quantidade de bombeiros que vão atender essa ocorrência, tipificar a ocorrência, se tem vítima, se não tem vítima, tá certo? Então, nesse momento do acionamento, esse é o papel. Então, no acionamento, a gente procura saber a existência de vazamento, se houve existência de vazamento do produto, a ocorrência, se houve avaria na embalagem, ou mesmo no caminhão, né? Nas embalagens dos produtos perigosos, ou do caminhão, se houve derramamento daquele produto, do que está lá dentro daquela substância. Acidente, se houve acidente com outros veículos também, né? Se há a necessidade de transbordo da carga, ou seja, se há a necessidade da retirada da carga para colocar em outro veículo, tá certo? E se há outras ocorrências como explosões, incêndios, casos que representam, que necessitem, melhor dizendo, de novas equipes. Então, se houver vítimas presas em ferragens, também papel do Corpo de Bombeiros. Se houver vítimas com ferimentos ou que necessitem de um atendimento pré-hospitalar, naquele momento o SAMU vai atender, né? ou o próprio Corpo de Bombeiros. Vai depender muito da questão do local, de onde foi o acidente, tá bom? Então esse é o primeiro momento, que é o acionamento. Sinalização, segundo passo, sinalização e isolamento da área. Isso significa que nós recebemos a informação e que nós fizemos deslocamento até o local. Naquele momento, o que é que deve ser feito pela equipe? A sinalização do local, para que ninguém passe, né? O isolamento da área, para que ninguém chegue até o local, tenha contato com aquele produto, tá bom? A primeira etapa de um atendimento emergencial refere-se a um acidente envolvendo produtos perigosos, diz respeito à sinalização do local e isolamento da área, de forma a garantir que todas as pessoas não envolvidas com a operação mantenham-se afastadas. Essa ação deve ser realizada sempre mantendo-se o vento pelas costas, né? De modo a evitar a inalação de eventuais vapores emanados pelo produto vazado. A sinalização e o isolamento são as primeiras tarefas que devem ser realizadas para manter o controle da situação. Então pronto, chegamos até o local, isolamos e sinalizamos. Sempre ter o cuidado para que as pessoas ou os envolvidos não estejam de frente para o vento, para que evitem respirar ou absorver a substância. Até porque naquele momento a gente não sabe qual foi a substância que aquele caminhão ou aquele veículo está carregando. Outro aspecto que deve ser levado em consideração nesse primeiro atendimento diz respeito à garantia de uma via de acesso para as viaturas das equipes de emergência, as quais chegarão ao local da ocorrência e devem ter sua entrada facilitada. Dessa forma é importante que as equipes de trânsito operacionalizem essas ações. O isolamento da área deve ser realizado da seguinte forma. Pessoal, vamos lá. Primeiro nós identificamos, naquele momento isolamos, sinalizamos. Vamos tentar identificar qual é o produto, né? Qual foi o produto que foi derramado.
né? Se o local foi se o acidente com produto perigoso foi numa via pública, numa via de trânsito, numa estrada, numa BR ou numa CE, nós precisamos ter um cuidado, as equipes, né, que também vão estar naquele momento, principalmente as equipes de trânsito, vão ter que ter um cuidado específico para que mantenham o fluxo para que as equipes de emergência cheguem. Quem são as equipes de emergência, lembrando? Corpo de Bombeiros, o próprio SAMU e talvez as equipes que já estejam chegando, as equipes que façam intervenção, né? Que daqui a pouco a gente vai falar também quem são essas equipes, que são aquelas equipes da própria empresa responsável pelo aquele produto que vai fazer a retirada. Então, tem que ser feito esse acesso, facilitar, viabilizar esse acesso dessas equipes de emergência até o local. Identificando o produto, pessoal, muitas das vezes é muito complicado a gente saber quais são as medidas de emergência para cada produto, né? Nós sabemos que existem produtos que são tóxicos, outros produtos são explosivos. Então, assim, o importante é a gente primeiro, né, saber que produto é esse. E como é que a gente vai saber? Normalmente, dentro desses veículos que fazem o transporte e o transbordo desse tipo de material, existe um livrozinho, um guia, né? O motorista já leva esse guiazinho, onde tem todas as informações básicas sobre o produto que eles estão levando, tá bom? Se não tiver esse livrinho, você vai ter que consultar o manual de atendimento a emergências com produtos químicos, certo? Mas quase sempre, né, o motorista e esse livrinho está dentro do próprio veículo e já vem informando quais são as medidas de segurança, em caso de vazamento o que fazer. Então, assim, nesse primeiro momento a gente reconhecer o produto. E terceiro, observar, né, se há um vazamento ou se não há vazamento. Porque se houver um vazamento, aí a situação já se torna muito mais complexa. Quarto, utilize os recursos para o isolamento da área. Quais são os recursos que a gente pode utilizar? Cordas, fitas, sinalizadores, cones, viaturas, né? Quinto, determine as distâncias adequadas para o isolamento. Pessoal, se fosse um acidente normal, né, a gente teria aquela zona quente e a zona fria, né, onde nós temos uma área de em torno de 15 metros, onde ficariam as equipes de emergência, principalmente a equipe do Corpo de Bombeiros, né, que fica na zona quente, realizando todas as tarefas. Como o caso já é com produtos perigosos, né, a gente já tem que ter um cuidado um pouco maior. Essa área, esse distanciamento já fica de no mínimo 50 metros, quando a gente não tem acesso a qual produto é o que está vazando. Caso o produto não esteja pegando fogo, consulte a tabela de isolamento constando no guia. Sempre lembrando que tem aquele guiazinho lá, né, dentro do veículo, ou próprias informações do motorista que vai estar levando essa carga. Então você sabendo, você pode olhar, produto tal, tantos metros, posicionamento. Isso a gente vai ter que fazer até a chegada da equipe de intervenção, que é exatamente a equipe que vai fazer a retirada daquele produto lá. Bom, pessoal, ainda dentro daquele primeiro momento, nós temos a avaliação inicial. O que é a avaliação inicial? São as primeiras providências de sinalização e isolamento que já foram tomadas, né, para identificação. Então é necessário, nesse primeiro momento, pessoal, que a atividade seja desenvolvida por um pessoal técnico. Como eu falei para vocês, existe a questão do isolamento, que é feito pelo bombeiro, de toda aquela sinalização, que é feita pelo Corpo de Bombeiros, mas existe sempre uma equipe técnica, né, que acompanha esse veículo, que pode acompanhar esse caminhão, como não pode acompanhar. Se acompanhar esse veículo, né, se não acompanhar esse veículo, a empresa é acionada e ela tem uma equipe de técnicos para vir fazer esse tipo de retirada do produto, né? É um pessoal capacitado, eles já trabalham com esse tipo de produto, já sabem quais são as consequências de um erro no manuseio desse produto, né? Então, antes de realizar essa avaliação em campo, devem ser adotadas as seguintes medidas. Primeiro, caracterização dos riscos potenciais ou efetivos devido à exposição do produto, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. O bombeiro foi para lá e a gente já sabe qual tipo de produto está lá. Então vai ter que ter uma roupa especial, né, que deverá ser utilizada quando a gente for chegar mais próximo daquele produto, através de identificação de suas características físicas, químicas e toxicológicas.
definição dos equipamentos de proteção individual, foi o que a gente acabou de falar, e manuseio de equipe de apoio para intervenção imediata, caso seja necessário. Descontaminação. Bom, a descontaminação deve ser realizada com o objetivo de reduzir lesões cutâneas sobre a pele ou absorção através da pele e minimizar a chance de inalação ou ingestão de contaminantes, proteger a equipe de atendimento e controlar a contaminação de materiais e equipamentos. Essas medidas não estão isentas de risco, por isso é sempre importante avaliar a relação risco-benefício. Entretanto, quando o procedimento está indicado, a precocidade é decisiva para a sua eficácia, tendo em conta que a prioridade é não produzir novas lesões. Existem várias maneiras de realizar a descontaminação, de acordo com a natureza da substância envolvida. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, a descontaminação não é só do pessoal que está trabalhando naquele momento, mas é de todo mundo que está envolvido, né, desde o momento inicial. Talvez uma pessoa que viu o acidente, foi lá, se aproximou, ou mesmo do acidentado, ou das pessoas que foram envolvidas pelo acidente, tá bom? Como é que nós fazemos essa descontaminação? Utilizando agentes emulsificantes, como por exemplo os detergentes, sabões, sulfatantes, entre outros produtos que têm a necessidade de produzir suspensão em líquidos immiscíveis, ou seja, não polares. Pela degradação ou neutralização de outras substâncias químicas, as substâncias degradantes são bastante específicas para cada substância perigosa, quer dizer que tem algumas substâncias que nós vamos utilizar na limpeza, que para alguns outros produtos perigosos vai fazer piorar a situação, tá certo? Pela desinfecção, ou seja, destruição de micro-organismos, toxinas, contaminantes, geralmente por soluções cloradas ou água oxigenada, por diluição, diminuindo a concentração do contaminante, geralmente com substâncias solúveis. Deve-se tomar cuidado com substâncias reativas à água, pois podem causar queimaduras térmicas ou químicas sobre os tecidos vivos. Então, como eu falei para vocês, dependendo de qual produto qual produto tiver sido derramado ou exposto, é importante que as pessoas saibam qual agente possa ser utilizado. Porque em alguns casos, sabão, que é um produto químico, a água pode ampliar aquela lesão. Ainda por remoção física, através de pressão ou vácuo, pela utilização de escovas similares, jato d'água, isso tudo depois a gente vai mandar um videozinho para vocês mostrando como é que funciona a descontaminação. Desprezando-se ou eliminando vestes, materiais ou equipamentos, tomando cuidado com o destino do lixo tóxico. Pessoal, só um pouquinho sobre essa questão de descontaminação. A gente vai enviar um vídeo depois para vocês de uma simulação, né, de um acidente com múltiplas vítimas envolvendo produtos perigosos. Tá bom? É um videozinho bacana, ele tem duração de uns 10 minutos mais ou menos, mas ele vai desde o processo do acidente, desde o momento do acidente até a levada até o deslocamento dessas descontaminação no mesmo local, que deve ser feito no local, né, na priori, e o deslocamento dessas vítimas para o hospital. O atendimento inicial às vítimas de vítimas de acidentes com produtos perigosos. O atendimento dos acidentes com produtos perigosos como visto acima possui as seguintes peculiaridades, devem ser observadas. Presença da zona tóxica, que é a chamada zona quente, risco de contaminação secundária, ou seja, aquelas pessoas que não estão diretamente no acidente ou que não estão diretamente agindo no local podem também se contaminar, e trabalhar com equipamentos de proteção pessoal, necessidade de informações durante o atendimento, isso também é muito importante. Diante da necessidade de atendimento dessas vítimas, a equipe que prestar o atendimento inicial ela deve priorizar zelar pela sua segurança, ou seja, a equipe que for até lá, a equipe de bombeiro, a equipe da polícia, a equipe do SAMU deve zelar pela sua segurança, avaliando os riscos reais ou potenciais antes de abordar aquela vítima do acidente, digamos que tenha sido o caminhoneiro, né? Reconhecendo e respeitando a zona tóxica, que é a zona quente, aquele local, aquela área que realmente ela precisa de uma maior atenção, e utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis. Identificar a natureza do produto perigoso envolvido no acidente e a magnitude da sua ação sobre a vítima, a fim de instituir os cuidados específicos
cabíveis ao atendimento pré-hospitalar. Então nesse momento também a gente vai saber quais são os tipos tipo de atendimento que aquela vítima tem, ou quais são também as necessidades, quais são os equipamentos que vamos utilizar naquele tipo de atendimento, tá bom? E observar atentamente os mecanismos de lesão envolvidos no acidente e a natureza das lesões reais e potenciais. Bom, devemos também buscar as informações necessárias a fim de prestar o atendimento de acordo com as necessidades apresentadas. Não se deve desperdiçar tempo em localizar ou aplicar algum tipo de neutralizador. Água e sabão são suficientes para prevenir mais lesões na pele e evitar que continue a absorção de substância química. Se a vítima intoxicada se encontra inconsciente e não é vítima de trauma, deve ser colocada em posição lateral de repouso. Então, se for uma vítima que tenha se inalado e não seja uma vítima de trauma, ou seja, não esteja presente no acidente, pode-se colocar de lado na posição lateral de repouso, que é uma posição lateral de segurança, a fim de que as secreções possam escorrer da sua boca e a língua também não obstrua as suas vias aéreas. Saber realizar a descontaminação adequada das vítimas, instituir medidas de suporte básico e avançado de vida e transporte adequado conforme a orientação da regulação médica ao hospital. Pessoal, então a equipe chegou. Então essas são as medidas que devem ser tomadas, que vão desde avaliar, tentar neutralizar, que naquele primeiro momento não é a principal necessidade, prioridade são salvar as vidas que podem, né, que são vítimas, né, as vítimas naquele primeiro momento, né, e num segundo momento é que se faz o transporte desse produto ou a retirada desse produto. Bom, pessoal, a gente vai ficando aqui, né? A gente vai dividir essa aula em 3 ou 4 aulas, a gente ainda está definindo, né? Porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em cima do atendimento específico para múltiplas vítimas, tá bom? Em cima disso a gente vai colocar uma atividade agora nesse primeiro momento para vocês, que é esse vídeo para que vocês assistam. A gente vai gravar uma próxima aula falando exatamente sobre isso e mais uma aula, né? Provavelmente serão 3 aulas realmente, em cima somente de identificação de quais produtos são mais perigosos ou qual tipo de reação de cada produto com cada produto, tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer novamente estar com vocês. Até breve.